Por favor, abra sua Bíblia. Nós continuamos a nossa série de pregações na primeira carta de Pedro, então, capítulo 5, do verso 6 a 11. Como fiz na semana passada, irmão, eu não estou pregando ainda sobre todo o restante desse parágrafo, mas se na semana passada vimos humildade como uma palavra com peso teológico e uma palavra para esse tempo final da história da redenção, hoje a nossa palavra será ansiedade. Ansiedade. Os irmãos já ouviram os temas deste domingo: o cuidado divino, por um lado, descanso em Deus, por outro. Agora vamos à palavra de Deus e o tema da nossa mensagem nesta manhã é a segurança do cuidado divino. A segurança do cuidado divino. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, existe um aspecto positivo nos sentimentos que nós chamamos normalmente de negativos, como o medo ou a ansiedade. O primeiro imediato do navio Pequod, no romance de Herman Melville, Moby Dick, história muito conhecida, mas livro pouco lido, na verdade, chamava-se Starbuck. Ele tinha uma frase bem interessante. Ele não era só o primeiro imediato, ele era também o comandante do primeiro escaler, do primeiro barco no qual saíam os remadores e o arpoador, aquele homem que antigamente se levantava na proa daquele barco em grande velocidade com os remos acionados por marinheiros fortes e preparados para aquilo. Ele se levantava e ele então arpoava a baleia assim que eles conseguiam alcançar. Imagine esse tipo de caça, não é? Imagine como isso era. Mas ele dizia o seguinte, quando ia formar a equipe do seu barco, ele dizia: não quero no meu bote homem que não tenha medo de baleia. Não quero no meu bote homem que não tenha medo de baleia. O medo nos protege. Não é sem razão que a expressão temor do Senhor é repetida vez após vez na Escritura. O medo nos protege do erro, da morte, da desobediência, de comprometer a vida por causa de uma decisão tola, que você não toma muitas vezes porque tem medo. Muitas pessoas afirmam não ter medo de alguma coisa, somente porque não compreendem os perigos que estão envolvidos naquela coisa. Evidentemente, o medo pode se tornar pecaminoso quando ele passa a controlar a nossa vida. Nesse caso, o medo não é mais uma expressão de sabedoria ou de humildade, mas uma manifestação de egocentrismo e de hipervalorização da nossa vida. Parece cruel falar isso, não é? Mas a gente está aqui para falar, examinar a coisa na sua natureza. O medo que controla a sua vida é porque você tem sido colocado no centro da sua vida, para começar. Mas você e eu não vamos perceber isso quando estivermos com esse tipo de medo. Não é aquele medo que traz sabedoria. Não é aquele tipo de medo que diz: eu não vou sair a essa hora porque a minha cidade não é tão segura assim. Então eu vou ficar dentro de casa. Olha que sabedoria. Eu estou falando do medo controlador da vida. O seu início é complexo, mas ainda assim você vai encontrar o coração humano no centro dessa situação. O que nós costumamos chamar de temor de homens é fruto desse tipo de medo. Tememos por nossa imagem, pelo que vão dizer ao nosso respeito, pelo que vão pensar de nós. Acredite, irmão, acredite, minha irmã, as pessoas sempre vão pensar alguma coisa, sempre vão dizer alguma coisa, não importa o que você faça. Mas não é incrível que isso ainda controle a gente de alguma forma?
O rei Zedequias, o último rei, quando o povo de Judá ainda estava em sua cidade, pouco antes de ser levado cativo para a Babilônia, ele experimentou um fim trágico justamente por causa desse tipo de temor pernicioso. Jeremias 38 conta essa seguinte história. Então Jeremias, o profeta Jeremias, disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. O restante do texto mostra que Zedequias permaneceu na sua incredulidade. Você já aprendeu o que é incredulidade? Incredulidade não é que a pessoa não creia que Deus existe. Incredulidade é que a pessoa vive como se ele não existisse. Ela sabe que ele existe. Ela conhece algo dele, mas ela vive como se isso não acontecesse. Ele permaneceu nessa situação e morreu de forma humilhante e trágica. Quando a cidade foi invadida, ele tentou fugir, mas ele foi apanhado, sua família foi apanhada, seus filhos foram mortos na frente dele. Depois disso, o rei lhe cegou os olhos, o rei da Babilônia, ou seja, a última visão que ele teve foi da sua descendência sendo extirpada da terra, e então o atou com cadeias e levou para a Babilônia, onde ele morreu lá. A Bíblia fala sobre isso, sobre o medo e sobre como nós o vencemos. Mas eu estou usando o medo aqui para mostrar a você que pode existir algo positivo nisso. Naquele outro tipo de medo. O medo que faz você sóbrio. O medo que faz você respeitar leis. O medo que faz você agir de forma coerente com as pessoas. E assim como o medo, a ansiedade tem seu lado positivo também. Tenha em mente que estamos falando desta criação sob os efeitos da queda. Aqueles que não estão acostumados com esse vocabulário, a cosmovisão, a percepção de mundo de existência que a Bíblia nos passa envolve 4 palavras. Vamos dizer igreja, eu acho que você sabe. Primeiro, depois... Exatamente. Criação, queda. O mundo foi criado para a glória de Deus. Queda significa aquele momento em que nossos primeiros pais deram as costas a Deus e todos nós o fizemos neles e continuamos fazendo isso ao longo do tempo. Mas Deus providenciou redenção, de sorte que redenção e queda incidem sobre a criação. Você não tem uma criação que não vale nada, que está se destruindo completamente, e você não tem uma criação que reflete a glória de Deus como deveria. Você tem aspectos da queda, você tem aspectos da redenção. É desse mundo que nós estamos falando até que chegue a consumação, até que Deus cumpra todas as coisas no final dos tempos. Então tenha em mente que é desse tipo de realidade que nós estamos falando. Portanto, estamos falando de um mundo decaído, onde dor, dúvida, angústia estão presentes como manifestações da pecaminosidade humana. De fato, a ansiedade é um instrumento dado por Deus para nos ajudar a enfrentar a realidade na qual nós sabemos que não estamos no controle dos acontecimentos. O mundo está cheio de medos verdadeiros, irmãos. A morte é uma certeza para a maioria dos seres humanos. Uns poucos não morreram, e somente não morrerá aquela geração de crentes que estiver viva quando Jesus voltar. Os não crentes têm que morrer e ressuscitar para a ressurreição da vergonha. Por que eles têm que morrer? Porque Cristo morreu a maldição da morte pelos que creem nele, mas não morreu a maldição da morte por aqueles que não creem nele. Qualquer coisa que nós temos também pode ser tirado de nós sem aviso prévio. Relacionamentos se quebram, seja de forma repentina ou de forma paulatina. As situações de alegria, segurança, bem-estar não são permanentes. Existem medos verdadeiros no mundo. Existem angústias verdadeiras no mundo. Assim Deus, em sua misericórdia, nos dotou com a capacidade de ficar apreensivos.
Isso não seria necessário se não houvesse a queda. Mas nesse mundo que eu descrevi há pouco, a capacidade de ficar apreensivo é uma bênção de Deus. Mas exatamente como é que o medo pode se manifestar então? Ou a ansiedade, essa expressão do nosso medo, pode se manifestar de forma pecaminosa. David Powlison, que foi conselheiro e atuou um erudito bíblico que atuou nessa área de aconselhamento bíblico e já está com o Senhor, ele aponta 2 momentos em que a ansiedade se torna pecaminosa. Primeiro, quando nós reagimos exageradamente a problemas reais, a problemas verdadeiros. Segundo, quando nós nos irritamos com coisas que não deveriam nos atingir. Um exemplo do primeiro caso, a situação a situação de problema real. Imagine um filho que é diagnosticado com uma doença incurável. Obviamente, você tem que se preocupar. Então, numa situação dessa, nós podemos demonstrar amor verdadeiro por aquele filho, aprender a depender mais de Deus, aprender a ser mais sensível ao sofrimento do próximo. Ou nós podemos apagar Deus da situação, encher-nos de medo, de amargura, de queixas, apontar nossa dor como justificativa para esse comportamento reclamão diante de Deus. Você pode fazer uma das 2 coisas. Um exemplo do segundo caso, quando nós nos irritamos com coisas que não deveriam nos atingir, se revela na frase superficial, repetida por alguns, a exaustão. Eu sou muito ansioso. Vai ver assim? Eu sou muito ansioso. A pessoa já se autodiagnosticou. Ela já fez esse diagnóstico, ela já se impôs esse autodiagnóstico e ela acaba mascarando o verdadeiro problema. Que nós não temos paciência, que nós queremos a coisa do nosso jeito. Não queremos enfrentar a realidade de uma criação sob os efeitos da queda. Quando você pensa em termos de criação, queda e redenção, você traz Deus para dentro dessa equação. Só que nós não queremos trazer Deus para perto. Alguns de nós querem reclamar. A gente quer demonstrar insatisfação. Nós não somos nem pacientes como Deus é conosco, nem obedecemos à Escritura. Quando ela diz em Filipenses 2, façam tudo sem murmuração, sem murmurações, nem contendas, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Essa é uma ordem para ser obedecida. Nós não queremos. É importante que Paulo, imediatamente antes dele dizer isso que eu acabei de ler, ele diz no verso 13, Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o efetuar. Ele é que realiza isso. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, Deus já deu a você, que é salvo em Cristo, Deus já deu a você condições de fazer essas coisas. Condição de viver sem a murmuração, sem a reclamação, entendendo que esse mundo está debaixo da queda, mas também está debaixo da redenção, e por isso existe provisão para nós, para a gente enfrentar essa situação. Nós podemos continuar repetindo que somos ansiosos, nós podemos continuar a nos justificar, mas nós vamos sair perdendo se fizermos isso. Novamente eu vou citar o David Powlison em 2 pequenos parágrafos falando sobre isso. Abre aspas. Você gostaria de viver toda a sua vida sem ansiedade? Antes de dizer rápido e entusiasticamente sim, pense por um momento. Ser inerte, indiferente ao mundo à sua volta, não é o oposto da ansiedade? Se você realmente deseja ficar anestesiado, existem remédios, técnicas de meditação e filosofias de vida que o impedirão de preocupar-se. Quando você parar de se preocupar, você não estará ansioso. A indiferença não sente ansiedade nem preocupação. Mas o que você estaria perdendo? Quando você chega à essência da ansiedade, vê que ela é uma capacidade dada por Deus que permite você saber que algo ruim está acontecendo no seu mundo, seja no passado, no presente ou no futuro.
Isso não é necessariamente ruim. Há um tipo correto de ansiedade que nos leva a expressar preocupação amorosa pelas outras pessoas em meio aos problemas delas. E nos leva a refugiar-nos em Deus quando estamos em apuros. Fecha aspas. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse é o modo bíblico de preocupação, ou de ansiedade, se você quiser saber. A questão não é a ansiedade, é a preocupação em si. Vivemos num mundo que exige certa prontidão como instrumento para lidar com situações difíceis. O problema, como você já aprendeu aqui nessa igreja, está em outro lugar. No coração. No nosso coração. Nossa resposta às situações revela o nosso coração. Não importa se é uma situação de alegria, de prazer, não importa se é uma situação de angústia ou dor, a resposta que nós damos a essas situações vai revelar como o nosso coração está. Essa é sempre a causa do problema, a condição do nosso coração. Deixe-me dizer a você que sim, é muito mais fácil aceitar o discurso atraente e superficial do mundo, da cultura à nossa volta e buscar culpados. Você pode culpar a sociedade, você pode culpar seu pai, sua criação. Já viu aquele homem que diz, meu pai é machista? Meu pai era muito machista, por isso que eu fiquei assim. Aqueles que eu encontrei numa igreja falando isso para mim, logo em seguida eu perguntava a ele, mas agora você já sabe a causa, não sabe? Agora você já sabe de onde veio? Continuar a ser uma decisão sua, não tem nada a ver com o modo como seu pai criou, não importa como ele tenha feito isso da pior forma. Agora você toma uma decisão de fazer diferente. Você pode botar a culpa nos outros, você pode se fazer de vítima. Aliás, o vitimismo tem sido hoje usado por certas ideologias para subverter todo o valor nobre, todo o valor que realmente faz diferença para melhor na vida humana. Então você pode fazer de vítima. Você pode justificar-se por ser humano. Eu sou humano. O que a pessoa quer dizer com isso? Imagina alguém argumentando assim com Deus. Eu sou humano. Eu sou imperfeito. Deus ia dizer, a primeira coisa que ele ia dizer é o seguinte, eu não criei você assim. Você se tornou assim. E você permanece desse jeito. Por desobediência à minha palavra. Mas nós gostamos de dizer, eu sou humano. Claro, você é humano. Eu sou imperfeito, todos nós somos. Dá vontade de fazer, né? Descobriu a pólvora agora. Não é aquela pessoa que não consegue manter uma amizade porque ela diz, eu não tenho amigos porque os homens, os seres humanos podem falhar com a gente. Mesmo. Existe um amigo que é perfeito. Só Cristo. Mas nós vivemos a nossa amizade dentro dessa realidade aqui e podemos ter verdadeiras amizades porque os outros vão falhar com a gente em algum momento, mas você também vai falhar com eles. Não estamos buscando perfeição, estamos buscando integridade. Estamos buscando dar-se mais do que buscar. Sabe o que deve chamar a atenção nessas justificativas? Buscar culpados, fazer de vítima, dizer eu sou humano, é que há muito de verdadeiro nelas. Sim, há muito de verdadeiro nelas. Muitas vezes sofremos por causa de erro de outros. Muitas vezes as situações envolvem nossos erros e culpa também, mas muitas vezes não. Quem culpa? Ou que culpa tem uma criança abusada? Ou alguém que sofre uma violência nas mãos de outra pessoa? Uma traição, abandono, calúnia, destruição de reputação. Há situações que são terríveis demais para descrever aqui. Um amigo meu visitou uma das ministras do governo anterior, a esse que está aí agora. E ele disse que ele viu uma coisa que ele se arrependeu profundamente de ver. Uma reunião fechada junto com equipes do ministério do qual eu também faço parte,
essa ministra mostrou para ele algumas fotos que pedófilos circulam aí na Deep Web. Ele viu a primeira, a segunda e ele parou. Ele disse, eu nunca deveria ter visto isso. Há situações que são terríveis demais para serem descritas, que são terríveis demais para você ter na mente. Que nenhum de nós diminua a dor do sofrimento humano. Mas, irmão, não adianta tentar a cura de qualquer coisa com o erro, com a mentira, com a ilusão. Não adianta. Reconheçamos o problema, sejamos sensíveis, mas não tentemos resolver o erro com outro erro. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Em geral, a minha experiência, pelo menos, a parte mais difícil do aconselhamento bíblico, do discipulado na igreja local, é ajudar a pessoa que sofre a abrir mão de falsas tábuas de salvação. Colocar os pés sobre a rocha da palavra do Senhor. Larga essa tábua, ela não vai te sustentar na superfície. A pessoa está agarrada, ela acha que só tem aquilo. Ela está envolvida demais. É por isso que a frase, você não entende, você não está na minha situação, você não sofreu o que eu sofri. É por isso que ela não vale nada. Porque a pessoa está envolvida demais, está próxima demais. Alguém que está olhando o quadro de longe é que precisa chegar e ajudar, às vezes, dedo por dedo, a tirar a mão daquela tábua que não vai sustentar, que já vai afundar, para que ela firme os pés na rocha, que é a palavra do Senhor. A Escritura nos dá vários testemunhos da atitude correta em meio a situações de angústia. Uma das mais gráficas é de José, lá no Egito. Lembra José, filho de Jacó, um dos 12 filhos dele? Foi vendido pelos seus irmãos e acabou sendo o grão-vizir, o primeiro-ministro lá do Egito. O homem mais poderoso na prática. E o segundo mais poderoso depois de Faraó em poder geral. No último capítulo do livro de Gênesis, o pai dele morreu. E os irmãos que o tinham vendido estão com medo agora do que José vai fazer, já que o pai não está mais ali. Talvez ele não tivesse feito nada com todo o poder que ele tinha para se vingar daqueles irmãos dele. Mas agora o pai morreu. E eles foram lá. Olha, papai pediu para você não fazer nada com a gente. Eles foram com essa história. Não há nenhum registro que Jacó tenha pedido isso. Mas eles foram com essa história, né? E José falou o seguinte para eles: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Isso significa o seguinte: José deixou com Deus o acerto dos erros alheios. Segunda coisa que José disse para eles: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve em vida muita gente. Ou seja, ele reconheceu a providência divina mesmo na maldade dos homens. E a terceira e última coisa que ele disse foi: portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A terceira coisa que ele fez foi: ele não somente perdoou, como manifestou de forma prática seu afeto por eles. Sim, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, mas talvez você diga: isso é muito difícil. Você está certo. Eu diria que é impossível se não houver manifestação da graça. Seja a graça comum nos não crentes, seja a graça salvadora nos crentes. Mas eu devo lembrar a você que aqui, como em outras circunstâncias, só existem dois tipos de crentes: os que confiam em Deus, que obedecem a sua palavra, e os desobedientes, os que desobedecem. Só tem dois tipos de crente em toda situação. O nosso texto, o texto foco da mensagem de hoje é o verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lancem, essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e naquele texto de Lucas 19, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e as pessoas estão tirando suas roupas, seu sobretudo, o equivalente a isso, estão jogando, estão lançando no caminho para que ele passe naquela entrada triunfal em Jerusalém, uma semana antes dele ser crucificado. Somente lá e aqui nesse texto. A divisão de versículo aqui não ajuda muito, porque ela força um imperativo direto, porém, a tradução que mantém melhor
o tempo verbal grego, e eu não vou ficar dando aula de grego aqui, não se preocupe, seria você fazer do verso 7 uma continuação do versículo 6, como, por exemplo, faz a versão revista atualizada, que coloca assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entendeu? Como uma continuação. A forma de você se humilhar, que você aprendeu na semana passada, se manifesta quando confiamos e obedecemos a palavra de Deus. Pedro diz agora, sendo coerente aqui, ele não está mudando o método, ele não está mudando o que ele falou antes. O que ele está dizendo que a forma disso acontecer é quando você lança sobre Deus as suas ansiedades. Dizendo de outra forma, você lança a sua ansiedade sobre Deus quando confia nele e lhe obedece a palavra. Entendeu? Não é um sentimento, simplesmente. Novamente, os sentimentos não nos ajudam aqui. São atitudes que envolvem confiança e obediência. Quando você se deixa dominar pela ansiedade, você não está confiando e obedecendo. Você não está confiando no Senhor, nem obedecendo a sua palavra. Você não está se humilhando, você está dizendo: Senhor, eu tenho outro jeito de resolver isso. Eu sei que o Senhor fala para eu fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não posso fazer. O Senhor não sabe o que eu estou passando agora. Você pode não dizer isso com as suas palavras, mas talvez você diga isso com as suas atitudes. Nossa ansiedade é causada primariamente porque sabemos que não temos o controle das situações. Sejam coisas que nos aconteceram no passado, sejam coisas que nos estão acontecendo agora, ou coisas que poderão nos acontecer no futuro. Só que isso é muito difícil para o coração humano. O mesmo coração que deu as costas a Deus na queda, e que continuamente dá as costas a Deus, nós gostamos de controlar as coisas, nós não gostamos de não ter controle sobre as coisas, sobre os eventos, mesmo sabendo que essa é a realidade da existência. Você sabe, você não tem controle sobre a maioria das coisas que você pensa que tem controle. Eu vou. Se você estiver vivo, você vai. Você não sabe se vai. Um monte de gente que saiu para viajar nesse final de ano não voltou para casa. Você não sabe. Minhas férias estão planejadas. Mas eu tenho uma consulta antes no médico para ver o resultado de um exame. E pronto. Sua rotina toda se altera a partir do resultado daquele exame. Mas eu tenho a minha família, ela pode ser tirada de você de repente. Eu estava na Amazônia uma vez fazendo um estudo bíblico sobre isso, e eu perguntei a alguém, eu perguntei à congregação assim: me diga uma coisa aí realmente que não pode ser tirada de você. As pessoas pensaram, ficaram nesse problema. Um se levantou e disse assim: a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Exatamente naquele período eu tinha aqui na igreja um irmão muito querido que começou a ter um processo de demência. E começou a perder a inteligência, a sabedoria. Foi tudo embora. Eu citei isso para ele. Só tem uma coisa que não pode ser tirada de você. É Deus. Porque, de fato, é Deus que segura você. E ninguém pode tirar você dele quando ele tem você. Aí do resto, qualquer coisa pode ser tirada de você. Nós não gostamos dessa ideia de não ter controle sobre as coisas. E essa foi a essência de toda a tentação, desde o Éden. Qual foi a situação que os nossos primeiros pais encontraram lá? Eles poderiam confiar em Deus ou na serpente. Eles poderiam ficar com o assim diz o Senhor, ou é assim que Deus disse? Eles poderiam escolher entre o você certamente morrerá, que o Criador falou, e o é certo que vocês não morrerão. Você sempre enfrentará a escolha entre tentar controlar os eventos ou lançar sobre Deus a ansiedade. Sempre vai estar diante de você. Vamos fazer uma pausa só para lembrar para quem que Pedro está escrevendo. Os irmãos que vêm acompanhando aqui desde o início sabem, mas há alguns aqui que hoje não sabem disso. Bom, Pedro chama os seus destinatários de peregrinos e forasteiros. São cristãos que estão no meio desse espalhamento, me permita essa palavra, espalhados no mundo. São peregrinos e forasteiros. Ele lhes diz que são pedras vivas, usadas no edifício espiritual que o próprio Deus está edificando. Ele lhes diz que eles deveriam usar
que eles derivam sua nova natureza da pedra angular Cristo, aquele que sofreu, ressuscitou, que manifestará sua glória em sua segunda vinda e que detém o poder de julgar vivos e mortos. Ele também diz para eles que o fim de todas as coisas está próximo. Ele insiste para que eles não sofram como malfeitores e coisas semelhantes. E insiste também para que eles abracem o sofrimento quando assim Deus trouxer sobre as suas vidas. Basicamente, o apóstolo ensina que eles devem agir como José no Egito agiu. Mas, acima disso, ele apresenta o próprio Cristo como sendo a fonte da capacidade para agir assim, e o próprio Cristo como sendo o motivo para que eles ajam dessa forma. Pois, como nós já vimos, Pedro quer que eles sejam aquilo para o que eles foram criados em Cristo. Eles foram criados em Cristo para isso, na sua salvação. O texto diz: humilhem-se lançando. E a seguir, Pedro dá um bom motivo para esse desfazer da ansiedade, lançando-a sobre Deus. Ele diz: porque Ele cuida de vocês. Um dos versos mais bonitos dos Salmos é o Salmo 94, 19, irmãos. O salmista diz: multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Agora note com atenção, o salmista se inquieta. O salmista é humano. Ele é capaz de deixar que essas inquietações se acumulem sobre a sua vida. Mas a história não para por aí. Ele sabe que as consolações do Senhor são mais abundantes e mais poderosas do que as inquietações da vida. Até a noite, com tudo que ela pode representar, assume outras cores quando o crente traz Deus para dentro das situações. No Salmo 4:8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é a segurança do seu condomínio, não é a segurança da sua casa, não é a segurança da tua grade. É o Senhor que faz a gente repousar em segurança. E se Ele não der segurança, nada vai proteger você de coisa alguma. O próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6, Ele diz: observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E ainda, alguns versos adiante. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Essa é uma verdade fundamental, irmãos. Deus cuida de nós. Nós cantamos isso, nós ensinamos isso, nós afirmamos isso, mas muitas vezes negamos isso por não confiar no Senhor e nem obedecê-lo. O nosso texto diz: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Você já aprendeu que humildade é atitude, não é um sentimento. Essa atitude se revela quando você lança as suas ansiedades sobre Deus. Isso não acontece como mágica. O milagre está em perseverar na palavra, na oração, no serviço. Você confia na palavra, você busca o Senhor em oração. Mas deixa eu esclarecer isso. Você se alimenta da palavra de Deus. Não vá a ela somente como se ela fosse uma espécie de remédio. Sim, ela funciona como remédio também. Um alento, um bálsamo para a alma. E vá a ela todas as vezes que você precisar, mas não vá somente assim, como se ela fosse só remédio. Ela é muito mais do que isso, ela é seu alimento. Ninguém vive de remédio, você vive de alimento. Aliás, muita gente passa a viver de remédio porque não viveu bem de alimento. Sirva. Uma das vitórias do diabo é justamente quando ele consegue inutilizar um crente por causa da ansiedade. Desenvolva o hábito de orar pelos outros. Não busque Deus em oração somente quando as coisas estiverem ruins, seja na sua vida ou na de outros. Ore por você e pelos demais continuamente. Você vai estar servindo a eles assim. Aí só procuramos a Deus quando a ansiedade aperta, quando o medo, quando o problema vem. Adquira o hábito de orar pelos outros. Você lembra quando Jó foi restaurado no capítulo 42? Quando ele orava pelos amigos dele.
Não, Jó não foi restaurado só ali, como se Deus estivesse, só quando você orar pelos seus amigos. Mas a coisa natural do crente que está sofrendo e que conhece a realidade de criação, queda, redenção, e que se humilha lançando sobre Deus a sua ansiedade por obedecer e confiar na palavra de Deus, é que ele não olha só para si. Meu irmão, há muita libertação, minha irmã, quando você não olha só para você, quando os seus olhos não estão voltados só para o seu umbigo. O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos: levantem os olhos e vejam os campos já branquejam. Não é para olhar para baixo, é para olhar para cima. É para olhar onde está a necessidade, onde é que está o serviço, onde é que está o trabalho. Então sirva. Porque senão o diabo consegue aquela vitória de inutilizar você por causa da ansiedade. Busque meio de servir a seus irmãos. E deixa eu esclarecer, não é só nas atividades da igreja, as atividades, os eventos da igreja são bons, são úteis, mas não se esconda atrás deles. Busque servir a seus irmãos. Você entende isso? Não, pastor, eu estou sempre na igreja, eu participo disso, eu participo daquilo, você está aqui, está mascarado, você não se envolve com ninguém, você tem medo, temor de homens, o que vão pensar de mim, e se eu não tiver a resposta naquela hora, e se eu não conseguir resolver aquele problema, você acha que toda pessoa que entra num gabinete pastoral sai de lá com o problema resolvido? Eu gostaria de dizer que sim, mas não é assim. Toda pessoa que entra no gabinete pastoral com um problema é um desafio para mim. Diante de mim fica ali a minha incompetência completa. A única coisa que eu posso fazer é aplicar a palavra de Deus e clamar para que Deus faça aquela pessoa se arrepender de não confiar nele e ela passar a confiar nele. E eu tenho que fazer isso enquanto sou sensível ao sofrimento dela, porque o sofrimento dela é real. E como disse C.S. Lewis, nós não enxergamos bem quando estamos com os olhos cheios de lágrimas. Portanto, aí você tem que segurar a mão, você tem que esperar passar e depois começar a empurrar a pessoa na direção certa. Ela só quer ser acolhida. Eu entendo isso. Muitas vezes na minha vida eu só queria ser acolhido também. Como é bom um colinho, né? Eu tenho 6 netos lá. E mesmo aqueles que já não estão mais em idade de colo, de vez em quando, colo. Eu falo assim, você está na idade de me pegar no colo, quase. Eu entendo isso. Mas você tem que resistir à tentação de querer somente o aconchego. Você precisa começar a andar. E talvez você seja chamado a servir alguém ansioso. Você precisa resistir à tentação de ficar sempre, não, eu preciso tomar conta, eu preciso cuidar. Não, você precisa agora, põe um pezinho no chão, vai, eu vou te ajudar. Põe o outro, vamos começar a andar. Vamos começar a confiar na palavra de Deus. Se uma pessoa que está verdadeiramente ansiosa por problemas que são reais, nesse caso, lembre-se de um conselho simples do livro de Provérbios, lá no capítulo 12, no verso 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Isso é a palavra de Deus. É a palavra que você vai ter para alguém que está enfrentando um negócio desse. Como nós vimos na aula sobre aconselhamento bíblico há algumas semanas, a atitude amorosa, paciente, honesta de uma pessoa, ou seja, as qualidades da personalidade de quem está ajudando, tem valor tão alto quanto o preparo dessa pessoa, às vezes maior. A pessoa que realmente chega para ajudar, que compromete a própria vida, que ouve. Isso quem diz são os especialistas dessa área. Você não terá melhor palavra boa para dar a alguém do que os princípios e os ensinos da palavra de Deus. Então, está aqui mais um motivo para você ler a sua Bíblia, conhecê-la melhor. Enfim, quando você faz essas coisas todas, para as quais você nasceu de novo em Cristo para fazer, você começa a exercitar o lançar sobre Deus a sua ansiedade. E você vai experimentar a segurança do cuidado paternal de Deus. Não é sem motivo que você tem o Salmo 121 na sua Bíblia. Ele é um cântico que tem tudo a ver com os peregrinos e forasteiros. É um cântico de peregrinação. E pode ser um bom exercício de memorização. Poderia memorizá-lo para socorro em momento oportuno. Pega a sua Bíblia que está aí, abre no Salmo 121, nós vamos terminar recitando. Salmo 121. Alguém me diga qual é a página aí da Bíblia que está nos bancos aí.
900. Então, página 900, se você quiser acompanhar. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos o Salmo 121, encerrando a mensagem. Salmo 121. Acharam? Então, leiamos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Essa é a promessa. O cuidado de Deus é certo e não falha. Você pode descansar no Senhor e colocar sobre Ele lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a descansar em Ti, a lançar sobre Ti, porque o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. Não há peso que possa ser lançado sobre o Senhor, das nossas ansiedades, que o Senhor não possa suportar, porque na verdade o Senhor já suportou tudo isso. E assim oramos, em nome do Cristo ressurreto, para que Teu Espírito encontre as pessoas que aqui nessa manhã ainda sofrem com dilemas, com dores, com medos, com angústias, com ansiedade, Senhor. Se elas não conhecem a Cristo, que hoje seja dia de salvação, de rendição. Aquele que disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. E se elas são crentes, Senhor Deus, fortalece-lhes a fé, dá consolação. E ajuda-as, Senhor Deus, a se voltarem para a Tua palavra, para confiarem no Senhor, sabendo que o guarda de Israel não dorme, não cochila, e que Ele vai nos guardar sempre e sempre. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.